Hoje mergulharemos em um tema intrigante: o mundo antes do dilúvio. Já se questionou como era a existência humana antes da calamidade que remodelou a trajetória da nossa história? Qual era o clima, a geografia, a cultura, a fé, a tecnologia, a moral e a espiritualidade daqueles que habitavam a Terra antes da punição divina? Neste vídeo, desvendaremos alguns enigmas e fatos sobre o mundo antediluviano, baseados na Bíblia e em outras fontes históricas científicas. Fique conosco até o fim, pois você ficará surpreso com as descobertas. Antes de prosseguirmos, peço que curta, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este vídeo com seus amigos, para que eles também possam explorar esse fascinante tópico. Vamos lá! O primeiro ponto crucial sobre o mundo pré-diluviano é que ele era substancialmente diferente do nosso. O aspecto marcante era a expectativa de vida. As pessoas viviam muito mais antes do dilúvio do que depois. A Bíblia nos revela que os patriarcas que antecederam a catástrofe atingiram idades notáveis, entre centenas e quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, avô de Noé, atingiu a notável idade de 969 anos, tornando-se o homem mais velho da história. E Noé, protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que essa longevidade excepcional antes do dilúvio? Existem diversas teorias, mas uma das mais aceitas sugere que o ambiente terrestre era muito mais propício à vida humana devido a uma camada de vapor d'água que envolvia o planeta, protegendo da radiação solar e proporcionando um clima ameno e úmido globalmente. Essa camada de vapor teria se rompido durante a inundação, desencadeando as torrenciais chuvas que submergiram a Terra. Após o dilúvio, o clima sofreu uma mudança drástica, tornando-se mais frio e seco. E a radiação solar passou a impactar mais a saúde das pessoas, reduzindo a expectativa de vida. Outro aspecto que distinguia o mundo pré-diluviano era a interação entre o divino e o humano. A Bíblia descreve que antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Ele lhes concedia instruções, advertências, promessas e bênçãos, e os julgava e punia quando pecavam. Além disso, a Bíblia relata a mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens antes do dilúvio, originando uma raça de gigantes conhecida como Nefilins. Quem eram esses filhos de Deus e filhas dos homens? E quem eram os Nefilins? Essas questões geram debates e interpretações divergentes entre os estudiosos da Bíblia. No entanto, uma das interpretações mais comuns é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para ter relações com as mulheres humanas. Essa união imprópria resultou nos Nefilins, seres híbridos com características humanas e angelicais, conhecidos por sua força, estatura e maldade. Acredita-se que esses seres foram responsáveis por grande violência e corrupção na terra, provocando a ira de Deus e seu julgamento sobre a humanidade. Mas quem eram esses anjos caídos e por que se rebelaram contra Deus? Para compreendermos isso, precisamos voltar ainda mais no tempo, antes da criação da Terra. A Bíblia nos relata que antes da criação da Terra, Deus já existia com sua majestade e seu Filho Jesus. Deus também criou os anjos, seres espirituais que o adoravam e serviam. Entre os anjos, havia um que se destacava por sua beleza, inteligência e poder. Seu nome era Lúcifer, que significa estrela da manhã. Ele era o querubim ungido, que cobria o trono de Deus com suas asas, o líder dos anjos, e tinha acesso à presença de Deus. Mas não se contentou com sua posição e desejou ser igual a Deus. Movido por orgulho, inveja e ambição, convenceu 1/3 dos anjos a se juntarem a ele na rebelião contra Deus. Ele almejava tomar o lugar de Deus e ser adorado por todas as criaturas. Mas Deus, soberano e todo-poderoso, não permitiu. Expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu e os lançou à terra. Lúcifer passou a ser chamado de Satanás, que significa adversário.
E os anjos rebeldes se tornaram demônios, espíritos malignos que atuam sob o comando de Satanás. Este foi o início da contenda espiritual, uma batalha entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando o Criador estabeleceu a terra e nela colocou o homem e a mulher, criados à sua imagem e semelhança, Satanás viu nisso uma oportunidade de vingança, de aniquilar a obra divina. Ele considerou a terra seu território e enxergou Adão e Eva como intrusos. Utilizou a serpente, uma das criaturas mais ardilosas que havia criado, para enganar a mulher e levá-la a questionar a palavra de Deus. Ele disse que, se ela consumisse o fruto proibido, alcançaria a condição divina, conhecendo o bem e o mal. A mulher, seduzida pela mentira de Satanás, comeu do fruto e o ofereceu ao homem, que estava com ela. Desobedecendo a Deus, pecaram, perdendo a comunhão com Ele e a inocência original. Perderam também a autoridade sobre a terra, que passou a ser governada por Satanás, o príncipe deste mundo. A partir desse momento, o pecado entrou na humanidade, trazendo consigo a morte, a dor, o sofrimento, a doença, a violência, a injustiça, a opressão e a rebelião contra Deus. A história da humanidade tornou-se uma narrativa de queda e redenção, de conflito e esperança, de julgamento e graça. Um dos primeiros exemplos dessa história é a de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Eram irmãos, mas com atitudes diferentes diante de Deus. Abel, pastor de ovelhas, oferecia a Deus os melhores animais de seu rebanho como sacrifício. Caim, agricultor, oferecia os frutos da terra, mas sem a mesma disposição de espírito. Deus agradou-se de Abel e sua oferta, mas não de Caim e sua oferta. Isso provocou a ira e o ciúme de Caim, que rejeitou a correção divina e assassinou seu irmão Abel no campo. Deus, onisciente e justo, viu o que Caim havia feito e o confrontou. Deus perguntou a Caim sobre o paradeiro de Abel, seu irmão. Caim respondeu com arrogância e falsidade: "Não sei, sou eu o guardião de meu irmão?" Então Deus disse a Caim: "O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito sejas tu desde a terra que abriu sua boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e errante na terra." Então Caim disse a Deus: "Meu pecado é maior do que pode ser perdoado. Hoje me expulsaste da face da terra e me esconderei de tua presença. Serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me encontrar me matará." Mas Deus lhe disse: "Não será assim. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes." O Senhor marcou Caim para que ninguém o prejudicasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Apesar de ser assassino e fugitivo, Caim teve descendentes e casou-se com uma mulher, possivelmente uma irmã ou sobrinha, pois Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Após Caim e Abel, Caim teve um filho chamado Enoque e fundou uma cidade, que chamou pelo nome de seu filho. Esta foi a primeira cidade da história, demonstrando as habilidades construtivas e organizacionais de Caim. Os descendentes de Caim se multiplicaram, e alguns deles se destacaram por suas realizações. Jabal foi o pai daqueles que habitam em tendas e criam gado. Zubal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal, Caim, o mestre em todos os trabalhos de cobre e ferro. E Naamá, a única mulher mencionada na linhagem de Caim. Esses descendentes demonstram a expansão e a diversificação da humanidade, com a transformação de atividades em profissões e os primeiros passos da civilização. No entanto, também revelam o afastamento da humanidade de Deus, com a idolatria, a violência e a imoralidade. A Bíblia relata que Lameque, filho de Tubal-Caim, foi o primeiro polígamo da história, tendo 2 esposas, Ada e Zilá. Lameque também foi um assassino que matou um homem que o ofendeu e um menino que o pisou. Ele se gabava de sua crueldade, dizendo às suas mulheres: "Ouçam minha voz, mulheres de Lameque, ouçam minhas palavras.
pois matei um homem por me fazer dano e um menino por me ferir. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque 77 vezes. Aqui vemos a escalada da violência e da degradação moral na humanidade, que alcançaria seu ápice nos dias de Noé. Esse é o cenário do mundo antes do dilúvio. A humanidade vivia em extrema maldade, violência e corrupção. E as pessoas haviam se afastado de Deus, como descrito nas Escrituras. A Bíblia diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. Isso levou Deus a tomar uma decisão dolorosa: destruir a terra e tudo o que nela havia, poupando apenas Noé e sua família, que eram justos diante de Deus. Noé foi escolhido por Deus para ser o salvador da humanidade. O homem que preservaria a linhagem humana e animal através da construção da arca. O dilúvio foi um ato de julgamento de Deus sobre o pecado humano, mas também uma demonstração de sua misericórdia e graça, ao oferecer uma oportunidade de salvação a Noé e sua família. Noé obedeceu a Deus e construiu a arca, que foi capaz de resistir às águas do dilúvio enquanto a humanidade perversa perecia. Esses eventos do passado têm lições profundas para nós hoje. A Bíblia nos ensina que o pecado tem consequências graves, mas também nos oferece a possibilidade de redenção por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro arca de salvação. Deus é justo em seus julgamentos, mas também misericordioso e paciente, esperando que todos venham ao arrependimento. Agradeço muito por ter assistido a este vídeo até o final. Espero que as informações compartilhadas tenham sido enriquecedoras e tenham aprofundado seu entendimento sobre o mundo pré-diluviano. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que novos vídeos forem publicados. Assim você poderá acompanhar mais reflexões e ensinamentos bíblicos que preparamos para você. Que Deus abençoe sua vida.